Era impossível, mas eu via claramente minha namorada parada no acostamento, olhando direto para mim. O problema é que ela não podia estar ali. E o pior de tudo aconteceu quando peguei o telefone e liguei para ela. E ela atendeu, dizendo que estava em casa. Boa noite. Espero que você esteja preparado, porque as histórias de hoje não são fáceis de explicar. Não são apenas encontros estranhos. São acontecimentos que parecem errados, como se algo na realidade tivesse falhado por alguns segundos. Alguns chamariam de encontros paranormais, outros de coincidências impossíveis. E há ainda aqueles que acreditam que certas estradas não são feitas apenas para os vivos. Então, se você está ouvindo isso enquanto viaja, enquanto dirige, enquanto está sozinho em algum caminho escuro, preste muita atenção ao que pode aparecer ao lado da estrada. Porque algumas pessoas veem coisas, outras são vistas. E quando isso acontece, você passa a fazer parte dos relatos da noite. Boa noite, comunidade. Eu moro no Alasca há alguns anos, e quem já viveu aqui sabe que este lugar não é como os outros. O inverno é brutal, a noite dura horas e horas. E existem regiões onde você pode dirigir por muito tempo sem ver uma única pessoa. É o tipo de lugar onde o silêncio é tão grande que você começa a escutar coisas que não sabe de onde vêm. Muita gente fala que nessas montanhas de gelo existem coisas que não são animais, coisas que observam de longe. E depois do que aconteceu comigo, eu acredito. Isso aconteceu no inverno passado. Eu trabalhava fazendo manutenção em estradas bem afastadas da cidade, e naquele dia eu estava com 2 colegas. Em certo momento, eles saíram com o outro veículo e eu fiquei terminando o serviço sozinho. Quando terminei, entrei na caminhonete e liguei o aquecedor. Já estava escurecendo e tudo o que eu queria era voltar para casa, tomar um banho quente e comer alguma coisa. Meus colegas estavam demorando. Eu não estava preocupado, eles conheciam a região, mas já estava ficando tarde demais, e foi aí que eu vi alguém vindo pela estrada. No começo achei que era um deles, mas tinha algo estranho na forma como aquela pessoa andava. Então liguei e desliguei os faróis algumas vezes para iluminar melhor. Liguei, desliguei, liguei de novo. A silhueta continuava andando devagar, mas eu não conseguia ver o rosto. Peguei o celular para usar a câmera e dar zoom, mas quando olhei de novo para a estrada, não tinha mais ninguém. A pessoa simplesmente tinha desaparecido. Desci da caminhonete e olhei em volta. Nada. Nenhum som além do vento, mas o vento fazia um barulho estranho, quase como se tivesse algo se movendo junto com ele. Foi quando ouvi um barulho na parte de trás da caminhonete e quase pulei de susto. Eram meus colegas que tinham chegado por trás sem que eu percebesse. Contei o que tinha visto e eles ficaram sérios na hora. Disseram que era melhor irmos embora imediatamente. Eu ainda falei que podia ser alguém perdido, alguém que sofreu algum acidente e estava andando na estrada com frio. Então resolvemos procurar por alguns minutos, mas não encontramos nada. Nenhuma pegada, nenhuma pessoa, nada além do vento. Meus colegas nasceram naquela região e dava para ver que eles estavam incomodados. Então resolvi não insistir e fomos embora. Dirigimos até o povoado onde eles moravam, mas o meu ainda ficava a mais ou menos meia hora dali, e eu teria que continuar o caminho sozinho. Eles perguntaram se eu queria que alguém fosse comigo. Eu ri e disse que não precisava, mas a verdade é que o clima estava estranho. Difícil de explicar, mas parecia que algo ia acontecer. Um deles decidiu ir comigo mesmo assim. Disse que tinha um amigo no meu povoado e que aproveitaria para visitá-lo e passar a noite lá. Seguimos estrada adentro e paramos em uma pequena loja antes de sair da cidade para comprar algumas coisas que o amigo dele tinha pedido. A loja já estava fechando, então ele desceu para falar com o dono que ele conhecia. Eu parei a caminhonete um pouco mais à frente e fiquei esperando. Atrás de mim, ainda havia algumas luzes da cidade. À minha frente, só havia escuridão e a estrada. Apaguei os faróis e fiquei esperando dentro da caminhonete, ouvindo o vento bater lá fora. Foi quando vi alguém andando na calçada do outro lado da rua, vindo na minha direção. No começo, achei que estava vendo errado por causa do cansaço, mas conforme a pessoa foi chegando mais perto, meu coração começou a bater mais forte, porque parecia muito com a minha namorada.
Quando ela chegou na altura da caminhonete, do outro lado da rua, eu tive certeza. Era ela. O mesmo rosto, o mesmo cabelo, o mesmo jeito de andar. Mas isso era impossível. Ela estava em casa, em outro povoado, a mais de meia hora dali. A mulher ficou parada me olhando e fez um gesto com a mão, como se quisesse que eu fosse até ela. Eu não conseguia me mexer. A única coisa que consegui fazer foi pegar o celular e ligar para a minha namorada. A ligação demorou alguns segundos para completar, e então a mulher do outro lado da rua sorriu. No mesmo momento, minha namorada atendeu o telefone. "Oi, amor, já está voltando?" Ela perguntou com a voz normal, como se estivesse em casa. Eu perguntei onde ela estava. Ela disse que estava em casa, terminando de fazer a janta e me esperando. Enquanto eu falava com ela no telefone, a outra continuava sorrindo para mim do outro lado da rua. Depois disso, ela simplesmente virou e começou a caminhar em direção à estrada escura que levava para o meu povoado, para o meio do nada, para um lugar onde, se alguém fosse a pé naquela temperatura, iria morrer congelado. A próxima coisa que eu lembro é do meu colega me sacudindo dentro da caminhonete. Ele disse que eu estava pálido, parado, segurando o telefone sem falar nada. Eu nunca contei isso para a minha namorada, e nunca vou contar. Mas meu colega me disse uma coisa naquela noite que eu nunca esqueci. Em qualquer lugar do mundo você pode tentar ajudar alguém na estrada durante a noite. Mas aqui, não faça isso. O que vou contar agora aconteceu comigo e com meu pai. Se tivesse acontecido só comigo, eu provavelmente acharia que foi um sonho, ou que eu estava cansado demais, ou que minha mente inventou tudo. Nós dois vimos, e até hoje nenhum de nós consegue explicar. Nós somos de uma cidade no norte do México, uma região de muito deserto, estradas longas e retas que parecem não ter fim. Minha irmã mora em um povoado perto da fronteira, e naquele tempo ela estava grávida e tendo alguns problemas de saúde. Então, sempre que o marido dela não podia estar, eu ia ficar com ela para que não ficasse sozinha. Um fim de semana, meu pai disse que iria me buscar de carro para que eu não voltasse de ônibus. Aproveitamos. Passamos o dia com minha irmã. Almoçamos todos juntos e, no meio da tarde, decidimos voltar para casa porque no dia seguinte precisávamos abrir nossa pequena lanchonete bem cedo. Saímos ainda com luz do dia, mas pegaríamos a estrada à noite. Eu comecei dirigindo, mas aquela estrada é muito monótona. Só deserto, areia, alguns arbustos e mais nada. Depois de um tempo comecei a sentir muito sono. Então pedi para meu pai dirigir um pouco enquanto eu dormia. Troquei de lugar com ele. Encostei a cabeça e apaguei quase imediatamente. Mas não foi um sono normal. Eu não sonhava. Eu não me mexia. Eu só sentia como se estivesse preso dentro do meu próprio corpo. Como se estivesse afundando em um lugar muito escuro onde eu não conseguia acordar. Depois de um tempo, comecei a ouvir meu pai me chamando. A voz dele parecia muito distante, como se viesse do fundo de um túnel. Ele falava para eu acordar, para eu olhar para fora, que tinha algo estranho no céu. Eu tentava abrir os olhos, mas não conseguia. Meu corpo não respondia. Até que, de repente, o carro sacudiu violentamente e eu acordei na hora. O carro estava fora da estrada, andando sobre a areia. Meu pai estava tentando controlar o volante e conseguiu parar depois de alguns metros. Ele respirava rápido e olhava para o céu. Disse que viu uma luz muito forte lá em cima, uma luz que não fazia barulho nenhum e que estava parada no céu. Ele tentou me acordar para ver também. Mas como eu não acordava, ele pegou o celular para tentar filmar. Foi nesse momento que ele perdeu o controle do carro e saímos da estrada. Por sorte, não capotamos. Mas uma das rodas estourou e o carro ficou meio preso na areia. Já estava escuro, mas ainda dava para ver o horizonte. Não passava nenhum carro, nenhuma luz, nada. Nós descemos para ver o estrago e percebemos que íamos precisar de ajuda para tirar o carro dali. Foi quando vimos faróis se aproximando ao longe. Era uma caminhonete velha, bem velha mesmo, com a pintura queimada do sol. Quando ela parou perto da gente, vimos um senhor dirigindo. Ele usava um chapéu velho e tinha um sorriso estranho. Ao lado dele estava uma mulher muito séria, olhando apenas para frente sem nem virar o rosto para a gente. O homem olhou para nós e perguntou: "Precisam de ajuda?" Meu pai respondeu que não, que a gente ia conseguir trocar o pneu.
O homem continuou sorrindo por alguns segundos, olhando para nós, como se estivesse esperando a gente mudar de ideia. Depois ele foi embora devagar pela estrada escura. Meu pai ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: "Vamos trocar esse pneu o mais rápido possível." Enquanto ele pegava as ferramentas, eu vi outra luz vindo na estrada, outro carro se aproximando. Mas quando o carro chegou mais perto, eu senti um frio no corpo inteiro. Era a mesma caminhonete, mesma cor, mesma pintura queimada, mesmo modelo antigo. E quando passou pela gente devagar, o motorista virou o rosto. Era o mesmo homem, mas dessa vez ele estava sozinho. Eu segurei o braço do meu pai e nós dois ficamos olhando a caminhonete se afastar, sem entender nada. A gente ainda conseguia ver bem longe as luzes da primeira caminhonete na estrada, e mesmo assim, aquela segunda passou pela gente. A gente não falou nada, só continuamos trocando o pneu, o mais rápido possível. Mas alguns minutos depois vimos faróis se aproximando de novo. E dessa vez, nós dois nos escondemos atrás de uns arbustos ao lado da estrada. Não sei por que fizemos isso, mas parecia que a gente não devia ser visto. A caminhonete passou devagar mais uma vez. Era a mesma. O mesmo homem dirigindo. E dessa vez a mulher estava sentada ao lado dele de novo, olhando para frente sem expressão nenhuma. Mas tinha uma diferença. Na parte de trás da caminhonete, na carroceria, tinha um rapaz muito gordo sentado, olhando para a estrada. Quando a caminhonete passou pela frente do nosso carro, ele virou devagar e olhou direto para o lugar onde a gente estava escondido. E então, ele levantou o braço e apontou para nós. A caminhonete continuou andando até sumir na escuridão da estrada. Nós trocamos o pneu em silêncio. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar as ferramentas. Depois que conseguimos voltar para a estrada, quase não conversamos durante o resto da viagem. Até hoje, quando tocamos nesse assunto, meu pai sempre diz a mesma coisa. Ainda bem que a gente não aceitou aquela ajuda, porque no deserto, à noite, tem coisas que param na estrada, mas não estão ali para ajudar ninguém. Isso aconteceu comigo há alguns anos, em uma estrada que muita gente aqui deve conhecer, a que vai de La Paz até Loreto, na Baja Califórnia Sur. Eu dirijo muito por causa do trabalho, então estou acostumado com estrada, com cansaço, com horas sozinho dirigindo. Deserto, calor, curvas, mar de um lado, montanhas do outro. Para mim isso sempre foi normal. Naquele dia eu saí cedo, mas o trabalho atrasou e quando percebi já estava dirigindo há muitas horas. Eu não estava com sono, mas estava cansado daquele jeito que deixa a gente mais quieto, mais lento, meio no automático. O sol ainda estava alto. Não era noite, não tinha neblina, não tinha nada estranho. Era um dia completamente normal. Antes de chegar a Loreto, existe uma parte da estrada com muitas curvas fechadas. Quem conhece sabe que precisa reduzir a velocidade, porque em algumas delas você praticamente não vê o que está vindo do outro lado até já estar muito perto. Eu sempre passo ali com cuidado. Reduzi a velocidade, me mantive bem na minha faixa e fiz uma das curvas mais fechadas do trecho. Assim que saí da curva, vi um carro vindo na direção contrária. Até aí, tudo normal. Mas no mesmo segundo eu senti que tinha alguma coisa errada. O carro que vinha na minha direção era igual ao meu. Não parecido. Não o mesmo modelo. Era igual. Mesma cor. Mesmo pequeno amassado na porta do passageiro. Mesmo adesivo no vidro traseiro. Meu coração começou a bater muito forte e eu olhei para o motorista. E era eu. Não era alguém parecido. Não era alguém que lembrava. Era eu dirigindo. Mesma camisa, mesma posição das mãos no volante. Até o boné que eu estava usando naquele dia, o outro eu também estava usando. Mas o pior não foi isso. O pior foi a expressão no rosto dele. Ele estava assustado, mas não com cara de quem tinha se surpreendido ao me ver. Era uma cara de medo, como se ele já soubesse que algo ia acontecer. Nossos olhos se cruzaram por um segundo, e naquele mesmo instante, nós dois fizemos exatamente o mesmo movimento. Viramos levemente o volante para o lado, como se estivéssemos desviando de alguma coisa na pista. Eu senti o carro sair um pouco para o acostamento e meu coração disparou na hora. Aquele susto que dá quando você acha que vai bater, mas não bati. Trolei o carro e continuei. Quando olhei pelo retrovisor,
Não havia carro nenhum saindo da curva atrás de mim. Eu reduzi ainda mais a velocidade e continuei olhando para frente, esperando ver o carro em alguma outra curva mais adiante. Mas não tinha nada. A estrada estava completamente vazia. Depois de alguns minutos, encontrei um lugar seguro para encostar o carro. Parei, deixei o motor ligado e fiquei com as duas mãos no volante, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu não estava dormindo. Eu não tinha bebido. Era de dia. Eu vi claramente. E até hoje, o que mais me assusta não é ter visto alguém igual a mim. É lembrar da expressão no rosto dele. Porque ele não estava surpreso. Ele estava com medo. Como se já tivesse visto alguma coisa na estrada. Alguma coisa que eu ainda não vi. E desde aquele dia eu nunca mais usei aquele boné. Pode parecer besteira, mas se aquilo foi algum tipo de aviso, eu prefiro não descobrir. Boa noite a todos. O que vou contar aconteceu comigo há alguns anos, em uma estrada que eu fazia pelo menos uma vez por mês por causa do trabalho. Era uma viagem longa, mas tranquila. Eu já conhecia cada curva, cada posto de gasolina, cada entrada daquela estrada. Naquele dia, eu estava dirigindo há algumas horas. Não estava com muito sono, mas estava naquele estado estranho em que a gente dirige no automático, pensando em outras coisas, e quando percebe já passou vários quilômetros sem nem lembrar direito do caminho. Foi então que o telefone tocou. Era um número que eu não conhecia, mas mesmo assim atendi pelo viva-voz do carro, achando que podia ser algo do trabalho. Alô? Eu disse, mas ninguém respondeu. Só que não era silêncio. Era um barulho muito estranho, como uma interferência muito forte, um chiado alto daqueles que incomodam o ouvido. O som estava tão alto que eu tentei abaixar o volume do carro, mas não adiantava. Parecia que o som não vinha do carro, nem do telefone. Parecia que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Alô? Tem alguém aí? Eu falei de novo. Foi quando comecei a ouvir algo no meio daquele chiado. No começo, eu não entendia o que era, mas aos poucos eu percebi que não era só barulho. Eram vozes. Muitas vozes ao mesmo tempo. Pessoas gritando, falando, chorando, mas eu não conseguia entender as palavras. Era só desespero, como se várias pessoas estivessem pedindo ajuda ao mesmo tempo. Eu senti um aperto muito forte no peito e uma sensação muito ruim, como se alguma coisa estivesse errada. Eu tentava desligar a ligação, mas o telefone simplesmente não desligava. O chiado e os gritos continuavam, altos, dentro do carro. Eu comecei a ficar nervoso de verdade. Então sinalizei e encostei o carro no acostamento, porque não estava conseguindo me concentrar para dirigir com aquele barulho. Assim que parei o carro, a ligação desligou sozinha. E o silêncio voltou na mesma hora. Fiquei alguns segundos parado, respirando fundo, tentando me acalmar. Olhei o telefone para ver o número que tinha me ligado. Não tinha nada. Nenhuma chamada em andamento. Nenhuma chamada perdida. Nenhum número desconhecido, como se aquela ligação nunca tivesse existido. Depois de um tempo, voltei para a estrada e continuei dirigindo. Eu não devia ter andado nem 5 minutos quando comecei a ver várias luzes vermelhas mais à frente. No começo achei que era trânsito ou alguma obra, mas conforme fui chegando mais perto, vi fumaça. Fumaça preta subindo no meio da estrada. Quando me aproximei, vi que tinha acontecido um acidente muito grave. Um caminhão tinha batido em vários carros que estavam parados perto de uma praça de pedágio. Alguns carros estavam completamente destruídos. Outros estavam pegando fogo. Tinha gente gritando, gente correndo, gente tentando tirar pessoas de dentro dos carros. Eu parei o carro e desci para ajudar, junto com várias outras pessoas que estavam chegando. A gente tentou abrir portas, puxar pessoas, afastar quem estava perto do fogo. Algumas pessoas conseguiram ser salvas. Outras, não. Depois de um tempo começaram a chegar ambulâncias, polícia, bombeiros e mandaram todo mundo se afastar. Eu voltei para o meu carro e sentei no banco, sem conseguir falar nada, só tentando processar tudo aquilo. E foi aí que eu entendi. Se eu não tivesse parado o carro por causa daquela ligação, se eu tivesse continuado dirigindo normalmente, eu teria chegado exatamente naquele ponto da estrada na hora do acidente. Eu estaria naquela fila de carros. Eu fiquei arrepiado na hora, porque percebi outra coisa. Gritos que eu ouvi no telefone.
eram iguais aos gritos que eu tinha acabado de ouvir no acidente. Até hoje eu não sei quem me ligou. Não sei como aquela ligação aconteceu. Não sei com quem eu falei. Mas eu sei de uma coisa. Aquela ligação salvou a minha vida. E desde esse dia, toda vez que o telefone toca, enquanto eu estou dirigindo à noite, antes de atender, eu penso 2 vezes. Porque às vezes, não é alguém deste lado da linha que está tentando falar com você.